Prezados irmãos, prezadas irmãs, no Evangelho de hoje nós encontramos possivelmente o milagre mais extraordinário que Jesus realizou. Mas nós encontramos também no Evangelho que nós acabamos de ouvir o versículo mais breve de toda a Sagrada Escritura. O versículo mais breve da Sagrada Escritura que diz: e Jesus chorou. Neste momento onde a humanidade vive angustiada, cheia de dor, neste momento onde a humanidade muitas vezes não consegue encontrar a presença de Deus em meio a tanto sofrimento, o Evangelho nos diz que Jesus chorou. Jesus chorou porque Ele é misericordioso. Jesus chorou porque Ele é compadecente. Jesus chorou porque Ele está na história, envolvido a cada um de nós. Aqueles que acompanharam nos últimos dias, Papa Francisco praticamente também chorou. E aqueles que acompanhavam na Praça de São Pedro, aquele local onde muitas vezes multidões se encontravam para ver o Papa, para receber a bênção de Deus, o Papa sozinho rezou e abençoou a humanidade. Querido irmão, querida irmã, este é um momento que nós precisamos ter fé, que nós precisamos dizer a nós mesmos: Deus continua conosco. Existem alguns momentos na nossa vida que não é momento de entender, é momento apenas de acreditar. Os livros sapienciais dizem com muita clareza: existe um tempo para cada coisa. Um tempo para plantar, um tempo para colher, um tempo para festejar. Agora a cada um de nós não é pedido o entendimento. A cada um de nós é pedido a conversão do coração e a fé em Deus. O Evangelho de hoje é belíssimo. Se você tiver a oportunidade durante essa semana, e eu penso que agora nós temos, procure ler o Evangelho de São João. E você vai descobrir que no Evangelho de São João, Jesus vai realizando alguns milagres. Ao todo, são 7 milagres. O evangelista São João não utiliza a palavra milagre, ele vai utilizar a palavra sinais. Em outro momento, nós podemos dialogar a diferença entre sinais e milagres. Mas entre os sinais realizados por Jesus, aqui nós estamos no 6º sinal. O 7º sinal é a glorificação de Jesus que se dá na cruz quando o seu coração é aberto. Os 5 primeiros sinais vão dizer que Jesus realizou o milagre da transformação da água em vinho, o vinho em abundância. Jesus realizou o milagre da cura daquele oficial romano, da cura da filha de Jairo. Jesus também realizou aquele milagre que ele curou um paralítico que havia 38 anos que estava paralítico. O Evangelho também mostra que Jesus foi capaz de transformar alguns pães e peixes em alimento para a multidão. No último domingo, o Evangelho nos diz que Jesus curou um cego de nascença. Acompanhe a reflexão do Padre. Quando Jesus transforma a água em vinho, quando Jesus multiplica os pães, Ele mostra que Ele é Senhor da natureza. Mesmo a natureza não tem limites para Deus. Deus é capaz, e Jesus é Deus. Jesus é capaz de transformar, de mudar a natureza. Quando Jesus realiza um milagre com o filho do oficial romano, quando Jesus cura aquele paralítico que havia 38 anos que estava paralítico, quando Jesus cura o cego de nascença, Jesus nos mostra que Ele é Senhor da vida humana, que Ele é capaz de realizar milagres na nossa vida humana. Porém, no Evangelho de hoje, Jesus vai além. Jesus nos mostra, através da ressurreição de Lázaro. O Padre abre um parênteses agora. Esse termo ressurreição de Lázaro, na verdade, não é o melhor termo. Por que, Padre, que ressurreição não é o melhor termo?
O que realmente aconteceu, diz isto a maioria dos estudiosos bíblicos, aconteceu um reavivamento. Qual que é a diferença entre ressurreição e reavivamento? Uma pessoa que ressuscita, ela não pode morrer mais. Uma pessoa que ressuscita, ela vai viver para sempre. E Lázaro possivelmente morreu de novo. Lázaro estava morto, mas ele foi reavivado por Jesus. Por isso, quando vocês ouvirem alguém dizer, ou até o padre mesmo, ressurreição de Lázaro, nós vamos entender este termo, ressurreição, como um reavivamento. Jesus deu vida àquele que estava morto. Entre todos os sinais, neste sinal do reavivamento de Lázaro, Deus nos mostra que Ele é capaz, que Ele é Senhor, que Ele pode transformar até aquele que já faleceu. Eu penso que, em outras palavras, Jesus diz a cada um de nós: eu sou capaz de tudo. Existe um grande santo da igreja, São Francisco de Sales. São Francisco de Sales diz: vocês sabem qual é o tamanho da providência de Deus? O tamanho da providência de Deus, a medida da providência de Deus, é a confiança que nós temos nela. Agora é o momento de nós acreditarmos. Um outro grande santo da igreja, São Tomás de Aquino, olhando para o reavivamento de Lázaro, São Tomás de Aquino nos diz que quando nós meditamos este evangelho e quando nós olhamos para a ressurreição de Jesus, nós podemos aprender 4 grandes lições. Existem 4 frutos para aqueles que acreditam na ressurreição. E aqui cabe a cada um de nós dizer se nós vamos acreditar ou não na ressurreição. Talvez seja o milagre mais difícil de acreditar. Talvez seja aquilo que existe de mais difícil para nós confiarmos. Que nós vamos ressuscitar. Que depois da vida humana terminar aqui na terra, nós vamos continuar vivendo com Deus. Não é tão simples acreditar, porque aqueles que foram não voltaram para nos dizer. Porém, se nós acreditarmos na ressurreição, nós teremos 4 frutos na nossa vida. E aqui diz São Tomás de Aquino: primeiro fruto da ressurreição, primeiro fruto para aqueles que acreditam na ressurreição: nós não vamos viver profundamente angustiados e tristes com a morte dos nossos entes queridos. Se você acredita na ressurreição e alguém que você ama já faleceu, se você está profundamente angustiado, depressivo, se você perdeu a alegria de viver, se você só vive chorando, se você não consegue sair dessa situação, significa que você deve questionar a sua fé na ressurreição. Uma pessoa que acredita na ressurreição, claro que ela vai sofrer a perca de um ente querido, mas esse sofrimento ele não vai ser maior do que a certeza da ressurreição. Quando você perder, e todos nós já perdemos uma pessoa amada, quando você sentir a tristeza da perda de uma pessoa amada na sua vida, faça esse exercício. Primeiramente você vai dizer assim: este meu esposo, esposa, amigo, amiga, pai, mãe, avô, avó, não era minha propriedade. Eu não era dono desta pessoa. Eu não criei esta pessoa. Ela pertence a Deus. Deus é o Criador. E se Deus é o Criador, Deus sabe o momento de dar a vida e de chamar a Ele novamente esta pessoa. Quando você sentir a tristeza da perca de alguém, vá à igreja, reze. Porque se essa pessoa está em Deus, e se você está na igreja e também está em Deus, você também está em comunhão com essa pessoa. Se você sentir a tristeza de uma pessoa que já faleceu, lembre a você mesmo: eu preciso continuar a minha missão na terra, porque um dia eu vou me encontrar com ela.
Primeiro grande fruto de acreditar na ressurreição: a tristeza da morte de alguém não será maior do que a nossa confiança na ressurreição. Segundo grande fruto, nós vamos vencer o medo da morte. Não combina com o cristianismo uma pessoa viver extremamente angustiada e com medo de morrer. Olha, existe algo mais belo, existe algo que nos atrai tanto do que morar e viver com Deus? Uma pessoa que vive com medo da morte é uma pessoa que possivelmente não acredita na ressurreição, ou existe algo na sua vida que precisa ser transformado. Um fruto da fé na ressurreição é vencermos o medo da morte. Terceiro grande fruto da ressurreição, segundo São Tomás de Aquino, para aqueles que acreditam na ressurreição, nós vamos começar a realizar obras boas e obras de caridade. Quando nós nos encontramos com Deus, o nosso julgamento, diz aqui os grandes santos da igreja, diz de uma forma muito especial São João da Cruz, o nosso julgamento, quando nós nos encontramos com Deus, ele vai ser baseado no amor. A Sagrada Escritura diz que obras de caridade cobrem uma multidão de pecado. Se você acredita na ressurreição, se você quer ressuscitar, você vai ser uma pessoa boa, caridosa. Neste momento onde a humanidade fala e reflete tanto sobre coronavírus, o que nós podemos fazer para termos um mundo melhor? Qual a sua missão? Por fim, uma pessoa que acredita na ressurreição, ela terá como último fruto se afastar do pecado. Uma vez perguntaram a São Felipe Neri. São Felipe Neri foi o santo e é o santo padroeiro do bom humor. São Felipe Neri foi uma pessoa profundamente profundamente bem-humorada. E perguntaram a São Felipe Neri: se você estivesse brincando, jogando bilhar, e de repente você soubesse que seria o último dia da sua vida, se você soubesse que você morreria naquele dia, o que você faria? E a pessoa que perguntou pensou que São Felipe Neri diria: eu vou para a igreja, eu vou fazer uma confissão, eu me encontro com um padre, ou que ele iria entrar em desespero. São Felipe Neri olhou para aquela pessoa que estava perguntando e disse: olha, se eu soubesse que hoje seria o último dia da minha vida, eu continuaria brincando, eu continuaria fazendo aquilo que eu estou fazendo agora. Então a pessoa percebeu que ele estava preparado para se encontrar com Deus. O que o padre vai dizer agora não é para causar medo nem espanto em ninguém. Mas se você quiser ter uma vida melhor, viva como se hoje fosse o último dia da sua vida. Viva como se você fosse se encontrar com Deus. A vida aqui na terra, ela é tão vulnerável. A vida aqui na terra, ela é tão frágil que um vírus que ninguém pode ver, que um vírus que de repente aparece e nós acreditamos porque nós vimos e percebemos pessoas falecendo e enfermas, pode mudar totalmente a realidade do mundo. Eu falo sem medo de errar, nunca na história, todos os países, o mundo todo foi afetado de uma forma tão direta como é afetado agora com o coronavírus. Já tivemos pestes na Europa, mas aquilo não afetou a América. Já tivemos problemas de gripe suína, mas alguns lugares do mundo não viveu aquilo com tanta intensidade. As casas, as escolas, as igrejas não foram fechadas. Agora, Deus mostra a cada um de nós como nós somos frágeis, como que a vida humana é limitada. Querido irmão e irmã, o padre encerra dizendo: a nossa segurança está em Deus.
Nós temos ainda uma semana antes de iniciarmos a Semana Santa. Pare de ficar jogando tempo fora com as mídias sociais. Tantas pessoas discutindo política, tantas pessoas discutindo soluções que nem cabe a elas decidir. Você que é cristão, você que é católico, você que tem fé, o que cabe a você agora é dobrar os seus joelhos e rezar. Uma pessoa me disse, uma madrinha minha, me disse: padre, na minha família fazia tanto tempo que nós não rezávamos o terço juntos. Agora, todas as noites, não sei se é antes ou depois do jantar, aquela família se reúne e reza um terço juntos. Os profissionais da saúde sabem como agir. Os padres também, nós sabemos como agir. Pedimos a Deus que os nossos legítimos representantes também saibam como agir. A você que é cristão, a você que é católico, a sua maneira de agir é rezando. Não seja um profeta do desespero. Não seja um profeta do mau humor. Não seja um profeta do pessimismo. Seja um profeta do amor. Um profeta da paz. Seja uma pessoa que reza e, através do seu otimismo, você transmite para o mundo que Deus está entre nós. Em silêncio façamos nossa oração. Em silêncio peçamos que acreditemos na ressurreição, que aguardemos a nossa ressurreição. Em silêncio peçamos. Que a nossa fé em Cristo não seja abalada por nada nem ninguém, mesmo nos momentos mais difíceis da nossa vida.